Bem-vindos, exploradores do conhecimento. Preparem-se para uma jornada única nas águas turbulentas da história. Hoje, desvendaremos a deriva na humildade, o legado do Capitão Mercer e o Titanic. Uma narrativa que transcende tragédia e orgulho, mergulhando nas lições vitais da humildade marítima. Cada detalhe é crucial, pois entender o impacto desta história é abraçar a importância da humildade diante das grandezas da natureza. Deixe seu like para apoiar essa incrível viagem, e não perca nenhum detalhe, pois esta história moldou não apenas destinos, mas também o futuro da navegação. Acompanhe, aprenda e descubra o poder transformador da humildade no épico legado do Capitão Mercer e do Titanic. Era o ano de 1912, e o RMS Titanic estava prestes a fazer história. Considerado inafundável, o navio majestoso foi aclamado como a conquista máxima da engenharia naval. A frase que ecoava pelos corredores era ousada: "Nem Deus pode afundar este navio." No coração da tripulação, havia um homem chamado Jonathan Mercer, um capitão experiente e respeitado. Ele liderava a tripulação com firmeza, mas a arrogância começou a se infiltrar entre os membros da equipe. Eles zombavam do destino, confiantes na invencibilidade do Titanic. À medida que o navio se aproximava das águas gélidas do Atlântico Norte, uma atmosfera de celebração permeava os salões. A elite social dançava em trajes luxuosos, e os passageiros comuns admiravam a grandiosidade do navio. No entanto, em algum lugar nos recessos do oceano, uma tempestade se formava. O destino do Titanic começou a ser selado naquela fatídica noite de abril. Enquanto os passageiros desfrutavam do luxo, a tripulação ignorava os sinais de perigo. A tempestade estava prestes a desafiar a audácia do homem. O Capitão Mercer, apesar de sua confiança inicial, começou a sentir um peso em seu coração. Ele buscava respostas nos céus e questionava a arrogância que havia envolvido o Titanic. Em uma noite estrelada, quando as águas estavam calmas e o ar estava eletricamente carregado, ele subiu ao convés e olhou para as estrelas. Naquele momento, uma voz sussurrou em seu coração, lembrando-o de que até mesmo os navios mais imponentes podem ser humildes diante da natureza. O Capitão Mercer reuniu coragem e ordenou que a velocidade fosse reduzida, os olhos atentos aos icebergs que pontilhavam o horizonte. Enquanto o Titanic navegava pelas águas perigosas, um iceberg surgiu silenciosamente. O avistamento tardio e as tentativas frenéticas de evitar a colisão foram em vão. O iceberg rasgou o casco do navio, abrindo uma ferida mortal. O que se seguiu foi uma cena de caos. O Titanic, a orgulhosa conquista humana, estava condenado. A tripulação correu para colocar os passageiros nos botes salva-vidas, enquanto a água invadia os corredores luxuosos. O Capitão Mercer, agora humilde diante da força da natureza, liderou os esforços de evacuação com dignidade e tristeza em seu coração. O destino trágico do RMS Titanic serviu como uma lição para a humanidade. A frase arrogante, "Nem Deus pode afundar este navio", foi silenciada pelas águas geladas do Atlântico. A grandiosidade do homem, por mais impressionante que seja, pode ser humilhada pelas forças da natureza. O legado do Titanic não estava apenas na sua tragédia, mas na lembrança de que, por mais avançada que seja a tecnologia humana, a humildade diante da natureza é imperativa. À medida que o Titanic afundava, os gritos desesperados ecoavam pelo oceano. Os botes salva-vidas eram lançados à água, e a tragédia se desdobrava diante dos olhos incrédulos dos passageiros. O orgulho que envolvia o navio desaparecia rapidamente, substituído pela urgência de salvar vidas. O Capitão Mercer permanecia firme, orientando a evacuação com calma e determinação. Ele sabia que o destino do Titanic era inevitável, mas seu foco estava na preservação da vida. Passageiros e tripulação trabalhavam juntos para enfrentar o desafio diante deles. Enquanto os botes salva-vidas eram baixados, um senso de solidariedade emergiu.
Estranhos tornaram-se aliados na luta pela sobrevivência. A noite gelada testemunhava atos de heroísmo, com pessoas se sacrificando para garantir que outros tivessem a chance de escapar. O capitão Mercer, agora no último bote salva-vidas, olhou para trás, vendo o Titanic desaparecer lentamente sob as águas escuras. Uma sensação de humildade o envolveu enquanto refletia sobre a soberba humana que havia precedido essa tragédia. Os sobreviventes foram resgatados pelo RMS Carpathia, que respondeu ao pedido de socorro. O que restava do Titanic estava mergulhado nas profundezas do oceano, um lembrete sombrio da fragilidade das conquistas humanas. A notícia do desastre se espalhou pelo mundo, abalando a confiança na inafundabilidade do Titanic. A frase arrogante que um dia ecoou pelos corredores do navio tornou-se um lembrete sombrio de que, de fato, nenhum poder humano está acima das forças da natureza. O capitão Mercer, agora marcado pela experiência, dedicou o resto de sua vida a promover a segurança marítima e a importância da humildade diante da grandeza da natureza. A tragédia do Titanic não foi apenas uma perda de um navio luxuoso, mas uma lição permanente de que, nem mesmo as obras mais grandiosas dos homens, podem desafiar os caprichos do oceano e da vida. Anos se passaram desde a tragédia do Titanic, mas as lições aprendidas ecoavam na consciência coletiva da humanidade. O orgulho de acreditar que nada poderia derrubar o navio mais imponente do mundo foi substituído por uma humildade forjada nas águas gélidas do Atlântico. O capitão Mercer, agora mais velho e marcado pela experiência, tornou-se um defensor incansável da segurança marítima. Ele dedicou sua vida a compartilhar a história do Titanic como um alerta para os perigos da arrogância humana. Suas palestras inspiraram mudanças nas regulamentações de segurança, levando a avanços significativos na indústria naval. Ao longo dos anos, as investigações revelaram mais detalhes sobre as falhas que levaram à tragédia. A busca pela perfeição havia obscurecido a visão dos construtores e operadores do Titanic. O capitão Mercer, embora não pudesse apagar a dor da perda, encontrou consolo no fato de que sua missão agora era salvar vidas ao invés de apenas comandar um navio. A frase "nem Deus pode afundar este navio" tornou-se um lembrete permanente de que, apesar dos avanços tecnológicos, a natureza ainda comanda um poder inigualável. O Titanic, agora no fundo do oceano, servia como um memorial silencioso, uma recordação de que a humildade é a verdadeira chave para a sobrevivência. Os anos se transformaram em décadas, e a história do Titanic permaneceu viva nas mentes das gerações subsequentes. As futuras construções de navios foram guiadas por princípios mais cautelosos, e o respeito pela imprevisibilidade do mar tornou-se uma parte fundamental da cultura marítima. O capitão Mercer viveu para ver as mudanças que sua missão inspirou. Seu legado não estava apenas no mar, mas nas vidas salvas e nas lições aprendidas. A frase que um dia foi pronunciada com arrogância tornou-se um lembrete constante de que, diante da vastidão do oceano, a humildade e o respeito são a verdadeira chave para enfrentar as forças que estão além do controle humano. À medida que os anos passaram, o capitão Mercer testemunhou uma transformação na mentalidade das pessoas em relação ao mar. Sua paixão pela segurança marítima e sua busca pela humildade diante da natureza se espalharam por muitas nações. O legado do Titanic não era apenas uma história trágica, mas uma narrativa que moldou uma nova era na navegação. Capitão Mercer fundou uma organização dedicada à pesquisa de segurança marítima e educação. Ele trabalhou incansavelmente para melhorar os padrões de construção de navios, implementar protocolos de segurança rigorosos e treinar tripulações para lidar com emergências. Sua visão de um mundo marítimo mais seguro começou a se concretizar. A história do Titanic tornou-se parte integrante do currículo de treinamento para futuros marinheiros, engenheiros navais e comandantes de navios. A frase "nem Deus pode afundar este navio" tornou-se um lema lembrando a todos que a soberba pode ter consequências devastadoras. À medida que as décadas passavam, o capitão Mercer, agora um ancião respeitado, continuou a sua missão.
Ele testemunhou o surgimento de novas tecnologias e aprimoramentos que garantiam a segurança dos navios modernos. Seu trabalho árduo e dedicação foram reconhecidos globalmente, e ele recebeu inúmeras homenagens por sua contribuição para a segurança marítima. À medida que o tempo avançava, o capitão Mercer viu os frutos de sua missão florescerem. Os navios modernos eram construídos com base em princípios de segurança aprimorados, e as tripulações estavam melhor treinadas para enfrentar os desafios do mar. A arrogância que um dia permeou os corredores do Titanic tinha sido substituída por uma humildade necessária e respeito pelas forças naturais. O capitão Mercer passou seus últimos dias sabendo que sua jornada não apenas preservou a memória das vítimas do Titanic, mas também transformou a narrativa da tragédia em uma lição de aprendizado para gerações futuras. Seu legado não estava apenas na sua carreira notável, mas na mudança que ele inspirou, mostrando ao mundo que, de fato, nem mesmo os maiores feitos humanos podem desafiar as forças da natureza sem respeito e humildade. Agradeço a todos por embarcarem nessa emocionante jornada conosco. Se esta história tocou seu coração e mente, compartilhe para que outros possam aprender com o legado do capitão Mercer e do Titanic. Juntos, podemos espalhar a importância da humildade marítima, inspirando um respeito renovado pela natureza e suas lições. Compartilhe e faça parte dessa corrente de conhecimento.